Nós vamos conversar agora com o professor Michel German, que é o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Centro de Estudos Antissemitismo da Universidade de Jerusalém. Bom dia, professor. Muito obrigada pela sua disponibilidade de nos acompanhar nessa cobertura especial aqui na CNN. Eu começo perguntando e pedindo a avaliação do senhor sobre essa contraofensiva, né? Nós estamos observando uma contraofensiva com centenas de mortos pelo lado israelense, um ataque surpresa feito pelo grupo terrorista Hamas. E eu queria uma avaliação do senhor, então, sobre o que esperar para as próximas horas. Por enquanto, o que nós estamos vendo é um aumento na escalada de violência. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos e a todos. O que a gente tem hoje é uma situação ainda pouco clara do que vai acontecer nas próximas horas e nos próximos dias. Efetivamente, a gente teve aqui um game changer produzido pelo Hamas, né? O Hamas entra nos territórios, ele produz aquilo que eu estou chamando de um mega atentado terrorista, porque os alvos são objetivamente civis que estão circulando pelas ruas em Israel, produz uma sensação absoluta e geral de desconforto, de insegurança, de ameaça, não é? Recua, alguns voltam, a maioria volta para a faixa de Gaza, entretanto, essa ambiência de insegurança continua circulando por Israel por conta da perspectiva de que haja ainda terroristas do Hamas circulando pelo país, né? Mas quando eles voltam, e aqui me parece que é o elemento fundamental, eles voltam com um número ainda não sabido exatamente de reféns, eles sequestram reféns, né? Reféns civis, mulheres, crianças, idosos e militares. A gente ainda não sabe quantos são e quantos de quais tipos são, né? O que eu quero dizer com isso é que a presença desses reféns na faixa de Gaza dificulta e muito qualquer ação militar terrestre de Israel na faixa de Gaza, né? Eu acho que essa é a realidade que a gente tem. A gente tem o porta-voz do Exército falando que está tentando resgatar reféns, mas a percepção que a gente tem é que tanto o governo quanto os militares ainda estão perdidos. Não sabem como agir, porque essa é uma experiência absolutamente nova para todos. O bombardeio aéreo de Israel em Gaza não é, por assim dizer, militarmente relevante, né? A incursão terrestre é que, em última instância, vai produzir o enfraquecimento do Hamas. Mas é impossível você politicamente arcar com o custo de uma incursão terrestre com a presença de dezenas e, quem sabe, centenas de reféns em Gaza. É uma situação absolutamente nova e muito complexa, que é o termo que me parece os porta-vozes do Exército estão utilizando para descrever o que acontece em Gaza agora. Professor, aí nós estamos falando de uma pressão política sobre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que foi absolutamente ampliada, né, nas últimas horas, porque nós temos reféns israelenses, então uma cobrança da população por uma estratégia que proteja e resgate essas pessoas, mas nós também temos uma pressão por uma resposta ali inicialmente que não foi feita, né? Ou pelo menos uma proteção inicial que foi descuidada. É uma pressão política sem precedentes para a carreira política até do primeiro-ministro? Eu acho que se a gente for buscar uma pressão política parecida com a que o Bibi Netanyahu vai sofrer, está sofrendo e vai sofrer nos próximos dias, eu iria para 1973 com a pressão política que Golda Meir, a primeira-ministra da Guerra de Yom Kippur, sofreu. É uma situação absolutamente inesperada para Bibi Netanyahu. Ele está lidando com uma derrota, e aqui eu quero deixar claro que aconteça o que acontecer, o quadro da vitória já foi estabelecido e não está nas mãos do Hamas, não está nas mãos de Israel, está na mão dos Hamas. O Hamas volta com uma conquista de uma percepção de vulnerabilidade, né, de Israel. Você sabe, né, o governo de Israel é um governo que incluiu pela primeira vez na história elementos da extrema-direita no gabinete. Extrema-direita mesmo, assim, elementos com discurso
muito parecido com o discurso de Bolsonaro, de Trump, tem até grupos mais à direita do que esses dois, e tinha uma palavrinha mágica que colocou esses grupos dentro do governo de Israel. Eu vou usar a palavra em hebraico, que é uma palavra fácil, a palavra é meshilut. Né? Meshilut significa controle, governabilidade, ou seja, eles diziam que a esquerda e os governos progressistas estavam abrindo mão da governabilidade, estavam produzindo a presença de grupos dentro da sociabilidade, do espaço público, que estavam ocupando lugares em Israel e que eles chegariam para botar ordem. O velho discurso da extrema-direita sobre ordem. Né? E olha, tem poucas coisas menos vinculadas com ordem do que o que a gente viu nas últimas horas e ontem em Israel. Então, acho assim, uma das maiores derrotas desse governo de Israel é que ele foi colocado no poder para produzir ordem e produzir um caos. Né? Produzir um caos. Né? Os números são números que remontam a 1973. Né? Oficiais mortos, civis sequestrados, uma sensação de insegurança. O que Gavendo mostrou agora, né, foi uma reação da sociedade civil israelense, que é uma sociedade civil que desde janeiro está produzindo uma reação, uma resistência às perspectivas autoritárias desse governo. A sociedade civil está dando respostas, mas a gente está vendo que o governo de Israel, junto com os setores militares, estão batendo cabeça. Ninguém sabe muito bem como responder, porque a única referência de comparação é 73.